Olá pessoal, aqui é o professor Lupércio Riso. Nosso assunto de hoje, na nossa pauta de educação, é a autoridade. A autoridade do professor, mas também a autoridade da educação como um todo. E eu gostaria de discutir essa questão a partir um pouco da minha experiência de vida, especialmente a partir de uma teórica que para mim é muito cara, leio muito, Hannah Arendt, que eu sugiro aos meus amigos que vejam, que leiam, que assistam, que se apropriem um pouco das ideias dela. E a partir de uma questão política e social também, né, da educação. Primeiro a gente tem que discutir, separar claramente a diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoridade é algo que se conquista, que se aproxima um pouco, se nós fôssemos pensar no âmbito da administração de empresa, por exemplo, do conceito de liderança. A autoridade nós conquistamos, né? As pessoas nos concedem autoridade. Autoritarismo nós impomos. Aí é uma outra condição e não é sobre isso que nós vamos discutir aqui. Primeiro pensar o seguinte: a autoridade do professor não vem necessariamente do seu status social no sentido da remuneração. Há, sim, uma questão financeira na qual, eventualmente, os professores no Brasil, como em alguns outros lugares, não são remunerados tal qual deveria-se. Entretanto, nós precisamos pensar também a questão salarial nacional. Quando nós pensamos em salário, em remuneração, em linhas gerais, no Brasil, ao longo dos últimos tempos, nós tivemos um achatamento no salário das profissões de nível superior, por conta de uma política de colocar todo mundo no ensino universitário. Eu considero um grande equívoco você imaginar que para um país crescer, para um país se desenvolver, todo mundo tem que ter faculdade. Acho que a gente tem que pensar nos cursos técnicos, nas profissões operacionais, que num passado não muito distante, as pessoas faziam um curso técnico ou um curso profissionalizante, trabalhavam e tinham uma condição de vida, de saúde, de transporte, de saneamento, enfim, uma casa para morar, um carro decente, enfim, viviam bem. Com o tempo nós fomos criando a ideia de que é necessário todos terem universidade e com isso nós achatamos o valor universitário. Então se exige que as pessoas tenham, por exemplo, uma faculdade para ocupar cargos absolutamente operacionais no qual aquele conhecimento, embora todo conhecimento é sempre importante, mas aquele conhecimento não é aplicado naquela função. E com isso a gente tem uma redução de salário. A gente hoje tem, neste momento, né, nós estamos agora aí, meados de 2018, nós temos alguns seriados na televisão que valem a pena um pouco a gente pensar. Hoje existem seriados na televisão que falam sobre a rotina dos carcereiros, por exemplo. Se eu preciso ter um seriado para falar sobre as aventuras da rotina de uma profissão, já dá para a gente entender o quanto essa profissão ela é desvalorizada e sofre uma condição de trabalho bastante preocupante. Se um dos sucessos do cinema nacional recente diz respeito à polícia e ao trato da polícia na criminalidade, dá para a gente pensar um quanto os militares também são colocados numa condição de trabalho bastante complexa. Assim como acontece em seriados que mostram a rotina de médicos e enfermeiros trabalhando em hospitais, em comunidades mais carentes, sujeitas à violência e uma série de coisas. Portanto, estão trabalhando em condições adversas. Então, não há uma redução de salário e de qualidade de vida apenas do professor, mas há uma redução de qualidade e salário de vida da massa trabalhadora de uma maneira geral. Isso é um fato. O segundo fato é que, e aí a gente caminha um pouco para Hannah Arendt. De acordo com Hannah Arendt, a nossa educação ela se assemelha muito à educação americana na medida em que nós somos uma terra relativamente nova, ensinando um jeito novo de ser. Nós ainda não nos constituímos enquanto nação. Nós não temos ainda um jeito brasileiro de ser, uma grande tradição brasileira. Se a gente pensar, por exemplo, num italiano, num grego, num alemão, o jeito italiano de existir existe há 1000 anos. As primeiras universidades europeias remontam a quase 1 milênio, ao passo que as nossas primeiras universidades aqui no Brasil ainda não têm um século de vida. Então a gente tem um país jovem, feito por pessoas que vêm de vários lugares do mundo. Nós temos migrações de vários lugares na nossa essência.
Então, dentro de uma sala de aula, por exemplo, você tem 10 religiões diferentes convivendo. E pessoas com as 10 religiões dentro dela mesma. Pessoa que tem, enfim, superstição, sai de casa, se benze e não passa embaixo de escada, não tem problema com gato preto, e assim com uma série de questões por conta dos aspectos religiosos. Pessoas que têm uma vertente religiosa, mas que na virada do ano pula 7 ondas, porque dá sorte e uma determinada roupa. Então isso demanda um problema educacional bastante complexo. Isso está lá num texto chamado Crise na Educação, dentro do livro Entre o Passado e o Futuro, da Hannah Arendt, quando ela fala exatamente dessa questão. Um país jovem, feito por pessoas de todos os lugares possíveis, tentando criar um jeito seu de ser. Nós aqui no nosso país não assumimos ou não compramos a ideia da meritocracia no sentido de que alguém já nasce pré-determinado a estudar mais ou menos porque vem de uma família de monarquia ou algo parecido. Para nós, a ideia é de que a educação tem que ser para todos. E quando nós falamos que algo tem que ser para todos, no caso a educação, obviamente a gente gera uma crise aí. Porque aquilo que tem que ser para todos tem que padronizar, e tem que operacionalizar, e tem que ser feito em massa. E isso gera a necessidade de você produzir cada vez mais professores. Produzindo cada vez mais professores, nós vamos para 3 premissas. Primeiro, aqui é possível ensinar as crianças a fazer fazendo. Ensinar a escrever apenas escrevendo, e aí a gente passa num caminho um pouco próximo do construtivismo, que não é ruim, mas que não deve ser levado ao pé da letra. Aprender fazendo, no qual eu, como professor, muitas vezes estou só um passo à frente da criança. Então essa é a primeira premissa. A segunda premissa para Hannah Arendt, do equívoco educacional, é o fato de que existe um mundo das crianças e que as crianças podem ser largadas neste mundo para que elas tomem as suas decisões. Algumas escolas levam isso ao pé da letra no sentido de assembleia escolar, no qual as crianças produzem até um sistema de autogestão. Algo parecido com o que existe na Escola da Ponte em Portugal ou anteriormente em Summerhill na Inglaterra, que a bem da verdade não conseguiu se massificar sequer em Portugal ou na Inglaterra. Existe um filme chamado Senhor das Moscas que mostra o que acontece em uma ilha quando as crianças são largadas ao seu juízo, sem a interferência adulta para colocar alguma regra ali. As crianças literalmente se matam. Uma criança, quando ela tem que enfrentar um professor, quando ela discorda de algum aspecto docente, ou didático, ou pedagógico, ou de regra, ela se manifesta. Ela, de alguma maneira, tem alguma ferramenta para enfrentar esse professor. Ou ela dorme, ou ela se torna indisciplinada, ela começa a faltar, ela começa a fazer bagunça, o que quer que seja. Quando ela é exposta ao grupo, ela não tem ferramentas para se defender sozinha. E aí a gente tem a origem ao bullying, nós temos origem à exclusão, à violência entre elas. Estar sozinho no meio da multidão é a pior solidão que existe. Então, existe uma premissa de que as crianças podem resolver a sua vida de maneira isolada e sozinha, com autogestão, que os professores eles ensinam as crianças a fazer e que a gente precisa formar professor que saiba ensinar. São essas 3 premissas que para Hannah Arendt geram uma crise de autoridade. E eu concordo com ela em que sentido? No curso de pedagogia, por exemplo, do qual eu sou, inclusive, professor. No curso de pedagogia, nós formamos para ensinar. É uma fábrica de professores. Milhares e milhares e milhares de professores de pedagogia, de pedagogos sendo formados anualmente. Pela legislação brasileira, quem dá aula para as crianças do 1º ao 5º ano, e na educação infantil, é o pedagogo. Entretanto, na matriz curricular da formação em pedagogia, você não tem, por exemplo, o aprofundamento em matemática, em ciências, em história, em língua portuguesa. É muito comum você perguntar para quem faz pedagogia por que da pedagogia e escutar que a pessoa foi para a pedagogia porque não gosta da matemática. Entretanto, uma vez terminado o curso de pedagogia e você assumindo uma aula no 3º, 4º, 5º ano do fundamental, por exemplo, você vai dar aula de matemática. Percebe o paradoxo evidente aí que não precisa fazer muito esforço intelectual para perceber? Como é que alguém que escolheu uma faculdade por não gostar de matemática vai dar aula de matemática?
Como é que alguém que faz pedagogia e que não estudou ciências biológicas, por exemplo, vai dar aula de ciências para uma criança de 10 anos no 5º ano do ensino fundamental? Que está com sede de conhecimento e que está vendo o mundo pelo Google, pelo YouTube, pelas redes sociais e por toda uma série de outras formas. Significa dizer, portanto, que eu, como professor, nesta condição, estou apenas um pouco à frente do meu aluno. Eu li primeiro que ele a apostila que nós vamos trabalhar esse ano. Eu não me formei para isso, eu não me preparei. O pedagogo, que é aquele... Eu também sou formado em pedagogia. O pedagogo, que é aquele que pensa a educação, vai dar aula, por exemplo, de história no 5º ano do ensino fundamental, sem ter estudado história. Eu não estou dizendo que para dar aula de história no ensino fundamental você tem que ser um historiador, mas minimamente essa formação docente precisaria mudar, porque o que significa dizer que aquele que está dando aula não tem propriedade num conjunto de conhecimentos o qual ele está ensinando. E é exatamente aí que reside a autoridade do professor. A autoridade de um professor reside, entre outras coisas, mas especialmente no domínio que ele tem daquele conjunto de conhecimentos que ele se propõe a ensinar. Porque a partir daí ele consegue fazer as relações. Quando nós falamos que um professor de matemática sabe muito de matemática, na verdade é uma obviedade e é um pressuposto. O professor de história sabe muito de história, mas é um pressuposto. Como nós pressupomos que as pessoas são honestas, quando eu vou sentar numa cadeira, pressuponho que ela não vai quebrar, e assim sucessivamente. Entretanto, quem dá aula de história no ensino fundamental não sabe muito de história. Assim como ciências, matemática, geometria e o que quer que seja. Então nós formamos pessoas que entendem educação, mas que não necessariamente têm aprofundamento conceitual naquilo que entendem. Se a gente pensa em valorizar a educação e em dar mais autoridade, não autoridade de autoritarismo, mas autoridade intelectual e social para o professor, é fundamental que nós pensemos em colocar em sala de aula pessoas que sabem de fato o que ensinam e que não sabem apenas ensinar. Não adianta eu saber ensinar se eu não sei o que ensinar.